Pronto, pessoal, seja bem-vindo. Quem chegou agora, quem já chegou, sejam todos bem-vindos. Nós continuamos hoje falando a questão da produção de produtos. Na atividade anterior, eu pedi que vocês desenvolvessem uma esteira de produtos, tá certo? A esteira de produtos, ela é relacionada quando você entra no mercado digital e você precisa desenvolver uma certa sequência de produtos para poder trabalhar. Essa questão de trabalhar no digital, você precisa ter a noção seguinte: eu não vou começar somente com uma simples ideia e parar. Muita gente que migra para o digital, e assim, pessoal, não importa a profissão que você exerça, você consegue migrar para o digital, independente de qual seja a sua formação, sua habilidade profissional ou o seu tipo de conhecimento. Às vezes tem gente que nem tem ensino médio direito e está fazendo sucesso no digital, criando, desenvolvendo produtos digitais e vendendo. Você pode desenvolver inúmeros tipos de produto, dependendo da sua habilidade, da sua expertise, do seu tipo de conhecimento. A esteira, ela é para você criar um negócio que seja 100% sólido, tá bom? Seja um negócio que você consiga trabalhar e ele tem uma estrutura de sustentação. Empresas de produtos únicos, elas não têm sustentação, porque uma hora se chega ao momento da saturação desse produto. Ou o produto está saturado, ou a oferta está saturada, ou então a demanda saturou. Então a gente resume tudo e diz assim que saturou, houve um processo de saturação desse produto. Então, se você fica numa esteira de produtos, esse produto ele é único, a sua esteira ela não tem como caminhar, ela não tem como se alimentar com outros produtos, se alimentar financeiramente, você vai correr esse risco de poder ficar sem capital, tá certo? Você corre um risco muito grande de ficar sem capital. É por isso que você que acompanha redes sociais, que acompanha inúmeros perfis através do YouTube e outras plataformas, você vê que pessoas que estavam no mercado digital há 10 anos atrás, há 5 anos, muitas delas desapareceram, sumiram do digital, porque elas não tinham uma esteira de produtos. Então, você precisa começar com a sua esteira de produtos. Na atividade da aula, eu vou compartilhar aqui com vocês. Todos estão vendo aqui a tela? Eu pedi que você desenvolvesse uma sequência de produtos. E até eu quero elogiar todos que entregaram a sua atividade, todos que a atividade chegou até a mim, tá certo? Eu até postei no grupo que vocês pudessem dar uma olhada, acompanhar o stories de uma colega também que ela fez, e ela, além de fazer a atividade, ela caprichou na questão de gravar, de fazer uma descrição, pedi que vocês acompanhassem, porque ali servia também de inspiração para vocês. A sua esteira de produtos, ela precisa ser composta por um e-book, que é seu primeiro produto. Se você vai trabalhar no mercado digital, o seu primeiro produto precisa sim ser um e-book, é recomendado. Esse e-book ele pode ser pago ou gratuito. Nós temos, depois do e-book, um curso online. Além do curso online, a gente vai ter o curso avançado 2.0. Nós temos a mentoria, ou um evento presencial físico, um evento presencial físico, ou um evento online, que seria uma sequência de produtos. E esses produtos, eles vão evoluindo na esteira, eles vão se tornando mais caros, tá certo? E nós temos o Mastermind, que seria ali o teu produto high ticket, ou produto mais caro. O Mastermind, a gente sempre chama ele de high ticket, tá certo? Porque são produtos caros, não é só 10 mil. Você pode ter aí 300 mil, como foi o exemplo da aula, tá certo? Isso aqui seria um produto high ticket. Para você desenvolver esse produto,
Aí no finalzinho aqui eu pedi para você criar um banner, uma capa, na verdade, para cada um desses produtos. Eu pedi que você fizesse o processo de desenvolvimento desses produtos e você fizesse aqui o desenvolvimento da capa. Aí você tem duas maneiras de resolver essa atividade, tá certo? A maneira número um, que eu sustento que você faça, é você utilizar os seus pensamentos, a sua inteligência. Que você vá lá, reflita, faça um processo de pensamento, faça ali aquele processo de reflexão e comece a pensar nesse produto. Eu disse para vocês que todo livro, ele sempre tem uma promessa, é muito fácil de você ver uma promessa. Todo produto, ele tem uma promessa de transformação ou uma promessa de informação. Os produtos são desenvolvidos em informação ou transformação. E nessa questão dos produtos que eu falei a vocês, você sempre vai ter o quê? Muito presente a promessa, a persona, e você tem as dores que seu produto vai resolver. Esse produto, que eu pedi que vocês pensassem, analisassem, eu queria que vocês fizessem de que forma? Seus pensamentos, tá certo? Você utilizasse somente seus pensamentos, a sua análise de conhecimento, mas também você poderia utilizar a IA. A IA, ela pode ser uma ajuda. O problema da questão da IA é que às vezes ele fica muito resumido, por dois motivos. Um, porque nós conhecemos poucas ferramentas de IA, tá certo? E às vezes também porque a gente não sabe utilizar essa IA para refinarmos, tá bom? Eu também sou um aprendiz da IA, como muitos colegas aqui. Eu vi que algumas atividades realmente foram feitas via IA. E a IA, ela resume, tá certo? Ela resume demais as respostas da sua atividade. Eu vou fazer com vocês aqui, utilizando uma outra ferramenta de IA, e essa aqui, na verdade, é uma versão Plus, tá certo? Que eu vou utilizar, eu vou forçar essa IA a desenvolver o produto junto com vocês. E eu quero que vocês participem no desenvolvimento desse produto, para a gente conseguir encapsular esse produto depois. Temos uma segunda ferramenta, e essa segunda ferramenta também precisa ser paga, mas eu vou mostrar ela na versão gratuita. Eu pergunto aqui a vocês, das ferramentas de IA, quais são as que vocês utilizam hoje? Hoje em dia, tem alguma IA que vocês usam diariamente? Quem fez a atividade utilizando a IA, utilizou qual ferramenta? Escreve aqui para mim nos comentários para me saber qual é a IA que vocês trabalham. Vocês possuem alguma ferramenta Eu, instalada eu, no próprio eu celular? esqueci de fazer as capas, Raimundo, mas para poder fazer esses trabalhos eu utilizo o ChatGPT. Ok, Quando, ChatGPT é muito bom. quando o ChatGPT não faz algumas capas por questões de direitos autorais, eu vou para o Perplexity ou então para o Manus, que é outra IA nova agora. Ok, tu já utiliza o Perplex faz tempo? É na versão Plus ou a gratuita? Não, por enquanto gratuito ainda. O Perplexity ele não é muito bom. Eu tô vendo aqui para adquirir a versão paga do ChatGPT, que ele é melhor. Pronto, eu vou já te explicar a diferença delas aqui, viu, Ivan? Mas, na verdade, a Perplex é melhor do que o chat. Ela é melhor do que o próprio chat GPT, porque tem um segredinho nela. Eu vou dizer qual é o porquê, tá certo? Pessoal, vamos lá. A atividade. É porque a gente percebe que as IAs, elas estão bem especializadas, de acordo com algumas características. Umas são melhores para uma coisa, outras são melhores para outra. Aí cada um, né, avalia o que se pretende fazer. Por exemplo, você quer um PowerPoint, já não é tão viável usar o ChatGPT. Gemini é ótimo. Criar imagem, né? Aí o Nano Banana. Então, elas são bem especialistas. Isso, a gente tem muito. Você utiliza elas, a Gemini,
Socorro, Eu fico variando, né? Assim, até para fazer comparação entre uma e outra, dependendo do ok, que eu queira, faço comparação e vejo o que é melhor. pronto. Eu vou mostrar para vocês algumas IA e a gente vai começar o seguinte, com a Gemini para fazer o serviço. Pessoal, o Chat GPT, ele é uma ótima ferramenta. Pode falar, Alessandro. Lá numa dessa atividade tá no grupo, tá? Tá no grupo, viu? Eu coloquei na sexta-feira. Que eu Na última procurei aula, quinta, isso, perdão. que eu tava procurando, mas não achei. É só ir lá na opção de mídias do grupo, aí vai na opção PDF, documentos, ela tá lá. Tem duas versões. Por Pronto. exemplo, no final do meu curso de francês, né, foi ótimo. Eu fiz todo o slide, solicitei o que eu queria, né? No Gemini ficou assim, eu acho que ficou maravilhoso no Gemini. Muito É, bom. E as o Gemini, imagens também gera tudo, né? exato. O Gemini, ele é muito bom. Ele é, ele é uma ótima ferramenta. A gente tem o Gama, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Desculpa se é errado, eu fiz Oi. foi no Gama, que é No mais Gama, né? fácil para gerar slide, né? Exato. Gemini eu solicitei o diálogo em francês. A gente consegue. Pessoal, o ChatGPT é uma excelente ferramenta digital, tá certo? De IA. Aí as pessoas têm até um grande burburinho que eu queria encerrar com vocês. Vocês vão ser privilegiados para a gente encerrar esse burburinho. As pessoas dizem assim: a IA, a inteligência artificial, vai substituir o ser humano, vai substituir as profissões. Vocês já viram isso? Já ouviram essas falas de que a IA vai substituir o É ser só que a humano? gente vê reportagem levantando esse questionamento, que vai substituir, e de uma certa forma tem substituído assim, né? Tem tirado determinados empregos, mas ao mesmo tempo gera outros. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês, ó, no grupo, ó. Não vai, tá certo? A IA não vai substituir os seres humanos, não vai substituir as profissões. O que nós vamos ter em termos de profissões, nós vamos ter o quê? Uma evolução. O que vai acontecer é o funcionário, é o profissional que sabe utilizar a IA de forma profissional. A IA nunca vai ser, pessoal, tá certo? Alguém pode até achar assim, um pouco ousado da minha parte eu dizer, nunca vai ser um ser humano. Ela sempre vai ser um banco de dados que responde mais rápido às perguntas que são feitas. Eu lembro quando eu era criança e as pessoas falavam muito assim, o computador vai substituir o ser humano, tá certo? Eu era criança, eu ouvi esse negócio. Aí, ou seja, hoje que eu já estou aqui com 21 e mais alguns anos de idade, 21, na verdade, você vai se perguntar assim, substituiu? Não, tá certo? A IA não substituiu. Perdão, o computador não substituiu o ser humano. Ele apenas deu a oportunidade de aprimorar, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a IA, ela tem 50 anos. O computador tem 100 anos e alguma coisa, tem uns 110 por aí. Ele é lá da Primeira Guerra Mundial. Então, antes o computador era uma máquina de 40 toneladas. Hoje é uma máquina de 1,5 kg que você coloca debaixo do braço, dentro de uma sacola e vai embora. Então, assim, não substitui o ser humano, o computador. E aí em diante, tá bom? E por aí em diante, a gente vai ter o quê? Ferramentas que podem ser utilizadas conforme as profissões. Você pode Ei, a IA adaptar. não vai substituir emprego, não, mas quem usa a IA é que vai substituir aquela pessoa que não usa. Aí Exato. é que está o diferencial. O diferencial do profissional vai ser quem sabe utilizar. E nós temos inúmeras ferramentas. Além de saber utilizar, nós temos que saber assim como é que essa ferramenta responde, porque ela é um banco de dados treinado, tá certo? É um banco de dados treinado para poder trazer resultados. Se você pedir, por exemplo, eu vi aqui algumas das atividades que eu recebi que foram feitas na IA, 100% IA,
que ele traz uma resposta muito simples. Eu gosto de chamar assim, de resposta lavada. Você pergunta e ele responde. Aí fica aquela coisa muito simplista. Você consegue perceber que foi a IA que deu aquela resposta. Quando você faz uma pergunta mais técnica, que você dá mais detalhes, você consegue encontrar uma resposta melhor, tá bom? O segredo de usar IA é como se você estivesse ensinando um ser humano passo a passo de forma detalhada. Aí ele vai começar a tentar compreender o que você está querendo, tá certo? Aí você consegue gerar documentos, textos, você consegue gerar vídeos. Cada ferramenta de IA tem uma especificidade. Por exemplo, o ChatGPT, ele é muito bom para perguntas simples, mas se você refinar o IA, o seu prompt, na verdade, se você refinar o seu prompt, ele vai melhorando essa resposta. O ChatGPT, de todas as IA, não quer dizer que ele é a melhor, mas é a mais difundida, é a mais conhecida no mercado digital. Porém, como ela foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira a se tornar muito popular, ela tem esse marketing de ser a IA principal. Mas nós temos, quem quer conteúdos mais densos, respostas mais técnicas, nós temos a Gemini. A Gemini, ela vai mais a fundo nas respostas e a gente consegue pesquisar. Claro que essas ferramentas usam o gatilho da escassez. O que é o gatilho da escassez na ferramenta da IA? Você tem um limite diário para utilizá-la dentro das suas pesquisas. E chega um determinado limite, ela diz assim, volte daqui a 24 horas ou assine um plano plus, tá certo? Aí você vê o seguinte, que ela vai exigir que você assine. Quando você assina um plano, aí você vê que essa ferramenta, ela responde melhor. Para geração de vídeo, geração de demandas e por aí se vai. Hoje você consegue editar vídeo sem precisar de um editor de vídeo, de um programa avançado. Você consegue utilizar uma IA. Eu vou dizer algumas para vocês. Eu pedi que a gente desenvolvesse um e-book, tá certo? Foi o pedido que eu fiz. Eu tenho aqui, vou Ei, Raimundo, antes de compartilhar tu com falar do vocês. e-book, Oi. só levantando aqui uma questão, que para a gente ficar atento com relação à IA, que foi feita uma pesquisa entre dois grupos, certo? Aí foi solicitado a esses dois grupos que eles desenvolvessem determinado projeto, sendo que quem utilizou IA realmente fez em pouco tempo, certo? E outro grupo que não utilizou a IA demorou mais, só que tem um porém. Depois de um tempo foi solicitado o mesmo projeto. Aí o que foi que aconteceu? Aqueles que utilizaram a IA não sabiam desenvolver o projeto. E aqueles que não utilizaram a IA, eles conseguiram desenvolver o projeto. Entendeu? Então, a questão é a gente não perder o raciocínio das coisas, e a lógica das coisas, e a sequência das coisas, né? E não só jogar lá para IA, para não Exato. comprometer a criatividade. Isso. A gente acaba comprometendo essa questão cognitiva, né? De tanto ficar viciado na IA, em ela ter as respostas prontas. Só que a IA, mesmo que ela tenha a resposta pronta, ela não traz a resposta de forma correta. Pessoal, para quem está ainda no desenvolvimento do produto, e isso aqui é para que vocês se tornem avançados na aula, tá certo? A primeira parte do desenvolvimento do produto que você precisa fazer é o quê? Você precisa simplesmente pensar. A coisa mais inteligente que você pode fazer para desenvolver o seu produto conforme as aulas passadas é você pensar. Pensar com detalhes no seu produto, pensar com calma, e começar a rascunhar, tá certo? A nossa colega Cíntia chegou, tá certo? Chegou há pouco tempo, seja bem-vinda, Cíntia. E eu citei há pouco tempo o Opa, a exemplo Cíntia da chegou, então Cíntia. vamos começar a aula. Olha aí, rapaz. Não, a gente já começou, rapaz. Aí é o seguinte, a Cíntia, ela gravou os detalhes, ela fez os detalhes. Eu sei que alguns colegas se aperrearam ali, às vezes fizeram pela IA, e você vê o seguinte, quando você faz só pela IA, fica muito simples. Agora eu tenho minha ideia, professor. Eu tenho a minha ideia e eu quero melhorar essa ideia.
Como é que a gente faz para melhorar uma ideia? É a mesma história de escrever um livro no modo antigo. É você procurar referências bibliográficas. Com a IA, você acelera o processo. Eu tenho aqui o Gemini, essa versão aqui é a Plus, tá certo? Mas isso aqui não vai diferenciar em nada para você. Você consegue fazer o quê? Professor, eu não tenho uma Plus. Como é que eu consigo burlar, né? A pessoa vai dizer assim, como é que eu consigo pular essa etapa do Plus? Você vai fazer 10 e-mails, olha só o que o professor está ensinando. Você vai fazer 10 e-mails e você vai abrir 10 navegadores diferentes aí. Você vai criar 10 perfis no Chrome. Ou você pode utilizar uma ferramenta chamada Dolphin, tá certo? Ela é a gente utiliza ela para poder fazer contingência no marketing digital. A Dolphin, ela vai mudar a tua localização. Na Dolphin, você pode ter vários perfis do Google Chrome. Aí você faz uma pesquisa, uma parte da pesquisa do seu produto em um perfil do ChatGPT com um determinado e-mail. Aí você vai fazer aquele trabalho de formiguinha, você vai dividir por etapas. Então eu preciso agora continuar esse trabalho, eu não posso esperar 24 horas ou 48 horas. Então o que é que eu faço? Eu uso o Dolphin, vou abrir uma nova aba do Google Chrome pela ferramenta Dolphin, e eu vou adicionar ali um novo e-mail. E eu vou dizer, chat, em uma outra conversa, aí você pode copiar a conversa. Em uma outra conversa, eu tratei desse assunto. Aí você copia o texto de uma aba, dá um Ctrl C, e você vai na nova aba, Ctrl V. Diz, chat, eu tive essa conversa com você em uma outra ferramenta a um determinado tempo. E a partir de agora, eu quero continuar esse projeto. Aí você vai até o limite. E você vai assim até terminar. Então, eu recomendo que você tenha 10 perfis, tá certo? Aí, para quem não tem o Plus, não pode, não é viável, não tem problema, você consegue fazer isso. Quando você vai se limitando, como o próprio Ivan acabou de falar, ele usa uma parte o chat, outra parte ele usa o Perplex, tá certo? E eu vou dizer depois por que é que o Perplex se torna melhor do que o próprio chat GPT. Estamos aqui diante do chat e a gente deve começar o seguinte. A ferramenta, eles dizem que ela deve ser tratada meio que parecido a um ser humano. Então, você começa com a saudação, bom dia, e ela vai perguntar como é que tá, e ela vai perguntar que tipo de projeto vai dar. Você está vendo que ela já me induz a um projeto de marketing, tá certo? Ou você está vendo aqui que ele está perguntando naquelas suas aulas, é só dar o grito. A ferramenta já conseguiu ler até o meu tom de voz. Tá bom? Eu vou começar com o chat seguinte, ó. Ei, Raimundo, é incrível mesmo, viu, chat GPT. Uma vez eu solicitei para eu conversar, eu disse para ele que eu estava iniciando no francês, e eu solicitei um francês para conversar comigo. Aí, assim, em determinado ponto me gerava até, assim, uma certa emoção, parecia que eu estava conversando com a pessoa mesmo. Legal. Isso, ele interpreta isso aqui. É porque eu não coloquei ainda para o chat GPT a gravação das aulas. Porque com a gravação das aulas, ele compreende o tom de voz e as emoções que eu uso. E ele consegue falar comigo direto, do mesmo jeito. Pronto. A Manus também, ela é uma ótima ferramenta. Eu vou escrever aqui, pessoal, um prompt, tá bom? Eu vou pedir aqui na aula de hoje que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, porque eu vou escrever o prompt da forma mais profissional. Aí você pode fazer o quê? Printa, tá bom? E depois vocês vão ter o acesso à gravação. Aí é o seguinte, o meu produto é um e-book, então eu vou dizer, Gemini, eu estou desenvolvendo um e-book.
Ó, olha só o prompt que eu fiz, chat. Eu estou desenvolvendo um e-book para ensinar as pessoas a ganharem dinheiro online usando sites que pagam comissões para afiliados. Os sites são Mercado Livre, Amazon, Americanas e Shopee. Na sua opinião, qual a melhor persona se encaixa nesse momento? Aí, até aqui é uma pergunta. Vamos deixar isso aqui mais técnico? O que é que eu vou dizer? Eu vou colocar aqui, ó. Neste momento, pronto. Eu dei uma especificação técnica. Na sua, eu termino a pergunta e eu digo aqui, ó. Gemini, neste momento você é um especialista em marketing, gestão de projetos e analista, com amplos conhecimentos em criação e desenvolvimento de produtos. Também possui habilidade e experiência em desenvolvimento da persona ideal para cada produto. Quando você for dar um prompt dentro das redes sociais, perdão, dentro das IAs, você tem que ser específico e técnico. Tá bom? Porque se você der uma pergunta ali, tipo, meio, aquela pergunta meio lavada, chat, eu vou criar um e-book, qual ideia você me dá? Ele vai te dar respostas lavadas. Quando eu digo para o chat que ele é uma persona, tá certo? Ele é uma persona transformada, vocês vão perdoar aqui alguns erros de português, tá bom? Gemini para os íntimos, viu? Gemini ou Gemini, né? Aí, quando você vai pedir para a ferramenta algo, você tem que ser o quê? Você tem que ser técnico. Você tem que dizer para a ferramenta que ela tem um domínio de uma certa experiência. Por que é que eu estou dizendo aqui, ó, Gemini, neste momento você é especialista em marketing, gestão de projetos e analista com amplos conhecimentos em criação e desenvolvimento de produtos. Também possui habilidade e experiência em desenvolvimento da persona ideal para qual produto. Eu ainda posso acrescentar um tempo de experiência. Eu posso dizer que ela tem 10 anos de experiência, ou mais de 10 anos. Por quê? Porque o banco de dados da ferramenta, ele vai entrar em um formato de pesquisa e ele vai começar a procurar o quê? Especialista em marketing, gestão de projetos, analista de persona e desenvolvimento de produtos. Aí, se eu disser 10 anos, ele vai procurar tudo que tem a ver dentro do banco de dados em 10 anos, tá certo? Algum colega levantou a mão? Pode falar. Eu, Raimundo, eu estou tirando um print aqui do que tu está fazendo aí para mim fazer o exercício. Exato, tranquilo, viu? Tranquilo, Alessandro, pode fazer assim. Aí o seguinte, vocês vão adaptando, pessoal, a ferramenta de vocês. Oi, Ivan. Quando eu vou fazer os meus prompts também, meus scripts, eu uso essa mesma estrutura aí. Eu peço para ele, tipo, quando eu vou fazer os cartazes, né? Eu peço para ele ser um profissional na área do design, para trazer para mim o cartaz assim mais perfeito, tanto no design como no marketing, né? Eu faço essas ativações profissionais nos scripts. Ok, e é isso que vocês devem fazer, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar na ideia do e-book. Eu já dei aí aqui a fala para ele, estou enviando, e agora ela começa a pensar. A ferramenta demora um pouco, ó. Aí ele já começa a me trazer as possíveis ideias, ó. Aí ele me trouxe aqui, ó, a persona ideal, a renda extra pragmática. Aí ele me dá aqui, ó, o tipo de persona. Mulheres e homens de 25
há 45 anos, que ganham entre 1 e 3 salários mínimos. Ele tem as dores, o desejo, por que que funciona, que ele está justificando o mercado. Então, você vem aqui, ó. Ele me trouxe a persona, tá certo? Aí ele vem aqui, ó, pergunta de especialista. Você pretende focar o e-book em estratégias de tráfego orgânico ou pretende ensinar essa persona a escalar com um pouco de tráfego pago? Você está vendo que ele não está conversando comigo de forma simplista? Ele está me trazendo ideias do conteúdo? Então, assim, eu perguntei quem seria a persona ideal, ele me deu aqui, ó, a persona ideal, e ele me deu uma persona secundária. Em cima disso daqui, eu vou refinando. Lá na atividade, tá certo? Eu perguntei qual seria a persona, qual é a sua persona. Eu não coloquei esse detalhe da persona ideal, tá bom? A persona ideal, geralmente, é a pessoa primaz que vai fazer a tua compra. É a pessoa principal que vai fazer a compra do teu produto. E nós temos ali a persona secundária, que nem sempre é o foco no desenvolvimento do produto, mas geralmente é ali através da persona secundária que você faz o levantamento de caixa para pagar boleto, que a gente chama. Mas é na persona ideal que mora os milhões. Eu vou responder ao chat a pergunta agora de forma lavada. Aí ela começa a repensar novamente, ó. Aí ele está me dando aqui, ó, um mix de estratégia. Pronto. No e-book, agora eu vou pedir aqui a promessa. Eu vou dizer a ele aqui, ó, chat. Agora eu peço com relação. Eu vou evitar usar o nome chat, porque ele pode ficar com ciúmes e achar que é o chat GPT. Aí eu vou ser específico, ó, com base nas informações que você me forneceu sobre a persona ideal, quero que você escreva 10 títulos para o meu e-book. Use nos títulos do e-book gatilhos mentais de técnicas de copyright para que seja um título magnético que desperte o desejo da compra. Você precisa estar dizendo aqui, ó, quais são os caminhos que ele vai utilizar. Eu estou encurtando em partes o meu trabalho. Então, assim, eu já sei técnicas de escrever títulos de livros. Eu sei escrever, por exemplo, utilizando técnicas de copyright ou de storytelling. Mas eu quero que a ferramenta em si ela faça isso. Então, eu estou dizendo a ele, me dê 10 exemplos. Então, todo livro precisa ter pelo menos um título, tá bom? Aí, vamos ver aqui, ó. Aí, ele está me trazendo, ó, antes de falar no título, ele está pensando na promessa, porque eu induzi ele a pensar no copyright. Aí, ele vem me trazendo aqui, ó, sugestões de títulos para o meu e-book.
Olha esse aqui, ó, a Bíblia dos Achadinhos. Já vi um produto assim, ó. Ele está me dizendo número 3 e número 7 performa bem, ó. Renda extra no automático, monte seu grupo de ofertas e venda 24 horas por dia sem aparecer. Gatilho, automação e privacidade. Não precisa aparecer. É o número 3 que ele sugeriu, ó. Como criar um império de vendas orgânico usando apenas seu WhatsApp e celular. Gatilho, pertencimento, cultura dos achadinhos e simplicidade. É isso que você vai mexer. Eu vou pedir a ele para fazer uma alteração. Ó, Gemini, vamos lá. Eu vou corrigir aqui o Portuga. Altere os títulos que você escreveu. Quero que amplie os títulos para mais de 7 palavras. E acrescente o subtítulo com foco na promessa de transformação, acrescentando urgência e escassez. Vamos lá. Você vê que ficou agora um título maior. Eu pedi para que ele escrevesse um título com até 7 palavras e ele colocasse um subtítulo. Todo livro, geralmente, ele tem essa questão aqui, ó, do título e do subtítulo. E geralmente isso aqui, ó, o subtítulo, pessoal, ele é uma promessa. Eu vou carregar aqui um livro aqui para vocês, para a gente poder ver a capa e você ter noção do que eu estou falando de forma mais prática. Vocês conhecem esse livro aqui, pessoal? O Poder do Hábito? Quem conhece, mostra aqui o sinalzinho, ó. Quem não conhece, mostra o outro sinal. Ó, muita gente aqui não conhece ainda esse livro, O Poder do Hábito. Olha só, isso aqui é um livro americano, ó. O Poder do Hábito é o título. Agora vamos para o subtítulo. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? O subtítulo sempre vai ser uma promessa, tá certo? Deixa eu pegar aqui outro livro, ó. O do Tony Robbins. Eu estou lendo Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Das pessoas altamente eficazes, né? Aí você tem aqui, ó, Desperte o seu gigante interior. É o título. Olha o subtítulo, uma promessa. Como assumir o controle de tudo na sua vida. Isso é um desejo de ganância. É uma questão de ganância, de ser controlador, de você ter domínio, de poder e autoridade. Então, você está aqui em cima de que tipo de gatilho, né? De técnica? É o controle. Você mexe com a ganância da pessoa. Imagina eu controlar tempo, dinheiro e as pessoas que estão ao meu redor. E o livro diz como assumir o controle de tudo em toda a sua vida. Tá certo? Então, aqui você tem esses modelos, tá bom? Você tem livros, e são os livros que têm títulos e subtítulos. Voltando para a apresentação do Gemini,
Aí você tem o quê? Dentro dessas ferramentas, você tem simplesmente o poder de criar o seu livro, criar o livro e criar também a sua promessa, tá certo? Porque o subtítulo sempre é uma promessa. Você tem muito assim nos eventos, tema e lema, né? As pessoas falam muito essa expressão, é o tema e o lema do projeto. Mas, na verdade, você deve ter o título e a promessa, tá certo? Ó, Manual do Afiliado Profissional, o plano de ação para viver de comissões. Subtítulo: Saia do amadorismo e aprenda a técnica de tráfego híbrido que está enriquecendo anônimos no digital. Disponível por tempo limitado para quem busca mudança ideal. Isso aqui não é criado pela inteligência artificial. Ela pesquisou títulos que já existem. E eles trazem essa informação sem mostrar referência. E fazem combinações de palavras, tá certo? Agora eu vou pedir para o Gemini fazer a escolha do melhor título. Porque se você tiver até com preguiça, um pouquinho de preguiça, ele pode te trazer aqui, ó, a melhor opção, ó. Você pode pedir para ele qual seria a melhor opção. Aí ele escolheu a Bíblia dos Achadinhos, como criar um império de vendas orgânicas na Shopee, Amazon e Mercado Livre. Subtítulo: Transforme seu WhatsApp em uma máquina de comissões. Então você tem um livro, tá certo? E você tem aqui a promessa, que é uma promessa de cauda longa. Não sei se vocês viram, mas ele usou essa expressão lá em cima. Promessa de cauda longa. Então, aqui, ó, oferta de lançamento com bônus exclusivo válida apenas para os 100 primeiros compradores. Aqui, ele faz uma oferta de venda. Isso aqui, ó, esse detalhe aqui, eu particularmente não gostei, porque ele colocou aqui um CTA. Eu não gosto do CTA no começo, tá bom? Mas ele considerou que é o que deve ser utilizado no começo. Aqui embaixo tem a explicação técnica que você deve utilizar, tá certo? Pronto, professor, eu defini aqui mais ou menos a minha persona e defini o meu título. Eu vou voltar na persona e vou pedir para ele fazer uma outra coisa. Olha só. Pronto, ó, voltemos a falar da persona. O livro será dedicado para mulheres acima de 25 anos, mães solo, que estão desempregadas e angustiadas pela falta de renda que sobrevivem de auxílio governamental. Quero que levante quais são as piores dores dessa persona, seus desejos mais fortes e demanda. Aí ele vai voltar a falar da persona. Ele vai pegar aquelas personas, tá certo? Aquelas personas que ele já tinha falado antes. Aí ele vai trazer aqui, ó, as dores.
Aí ele, e assim, o Gemini, você vai vendo que ele vai entendendo o que você está falando. Eu estou pedindo quais são as piores dores. Aí isso aqui lembra um ditado a vocês, ó. Ó, isso aqui lembra algum ditado? Sim ou não? Ou seja, onde o calo aperta, é aquela expressão lá do sapato. Só sabe quanto apertado é um sapato quem calça ele, tá bom? Então, assim, aí ele vai pegando aqui as piores dores, a humilhação da dependência, o medo da escassez infantil. O que é que ele está mexendo aqui na dor que eu pedi, ó? O medo da escassez infantil. Uma mulher de 25 anos, ela tem medo de escassez infantil? Sim ou não, pessoal? Respondam, senhoras e senhores. Acho que não, uma mulher de 25 anos, escassez infantil, nem entendi a pergunta. Ó, eu disse que a persona é uma mãe solo e ela sobrevive de auxílio governamental e está procurando renda. Aí eu pedi para a ferramenta levantar quais são as dores. Vocês lembram que eu disse como é o processo de venda em uma das aulas passadas? O processo de vendas, ele é racional ou ele é emocional? Responda aqui para mim. Emocional. Os demais concordam com a Socorro? Emocional ou racional? Aí o que é que uma mulher de 25 anos, mãe solo, tem escassez infantil? Aí vocês estão lendo aqui o texto, ó, ela tem o aperto no coração ao ouvir a voz do filho ou da filha pedir que quer algo e ela não ter, tá certo? Ela não Danone. ter. Geralmente é Danone, viu? Aí é o seguinte, a criança vai pedir algo para comer e ele já está dando aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó, o Gemini já sabe que nós somos cearenses. Ele já sabe, porque a criança vai pedir leite, ela vai precisar de fralda, e olha aqui essa palavrinha aqui, ó. Isso aqui só quem fala é cearense. A Gemini já entendeu que nós somos nordestinos. O que é isso daqui, pessoal? Que palavrinha é essa aí? Vocês estão conseguindo ler, visualizar essa A palavra? mistura. Mistura. É a mistura. É Ou a seja, proteína. é a famosa proteína, né? No mais elegante. Já está no fogo ou já começou hoje, Socorro? Ora, minha filha, mistura que é cuscuz com ovo. É o Tô roscovo, brincando. né? É comida Eu pura. já Então, tô assim, botando aqui no prato, ó. meu Deus, dá para Tô ouvir nem as batidas besta. aqui. Bota um pedacinho de rapadura. Viu? Fica bom. Cuscuz com ovo e rapadura. Aí vocês estão vendo aí, pessoal. É o seguinte, ele trouxe as dores. Então, é o seguinte, eu estou construindo um produto, que é o produto 1 lá com vocês, e eu estou construindo as dores da persona. Aí aqui embaixo eu tenho a demanda e tenho os desejos mais fortes, ó. Ele coloca aqui autonomia com presença. Ela quer ganhar dinheiro, mas o maior desejo é ganhar dinheiro sem precisar deixar o filho sozinho ou com terceiros. Aqui, quem é mãe, quem é que não sente a dor de ter que deixar o filho só, não ver os filhos crescerem, não ver os filhos se desenvolverem, não contribuir no processo de educação? Quem é E que às não vezes não sente tem essa nem com dor? quem deixar, né? Quando não tem uma rede de apoio ou não tem creche Exato. suficiente. Quando você não tem creche, quando você não tem uma irmã mais nova, uma pessoa de responsabilidade da família, uma avó. Então, assim, fica isso daqui, tá certo? Então, assim, é a dor de ver isso aqui. Ou seja, quem é mãe aqui concorda com essas dores, esses desejos? Sim ou não? Então, é o seguinte, ele está fazendo uma base da persona. Quando você tem esse conteúdo aqui, você sabe, tá certo? Para quem você está vendendo. Então, assim, produto nenhum, pessoal, é feito, é desenvolvido sem pensar na persona. Por isso que eu pedi lá no e-book de vocês, lá no PDF, pense nas dores que o seu produto resolve. Qual é a persona? Quem é a persona? Qual é a promessa? Tá bom? Então, eu já resolvi aqui a persona, já consegui resolver a promessa e já consegui colocar um título no meu livro. Tá bom? Então, aqui, a pergunta 1 aqui, a parte 1, é a promessa, as dores e a persona está resolvido. Aqui você já conseguiu. Depois que eu sei da persona, eu ainda posso ser mais audacioso aqui na ferramenta. Eu vou pedir aqui, Gemini,
Olha só o que é que ele vai fazer. Vamos ver se ele demora muito. Aí agora ele está carregando o Nano Banana, que é a ferramenta de criação de imagens. Pronto. Olhem bem para essa imagem. Todos estão vendo a imagem? Todos estão vendo? Aí eu pergunto a vocês agora, pessoal. Essa imagem tem semelhanças com o que a gente estava falando com a ferramenta? Sim ou não? A imagem está mostrando aqui um ambiente de luxo ou um ambiente de escassez? É um ambiente de abundância ou um ambiente de dificuldades? Vocês estão vendo aqui que a ferramenta gerou para mim até uma imagem de uma mamadeira vazia, prato vazio. E você está vendo aqui, ó, ela tem contas, tem um bloquinho de anotações. Você vê que é uma casa simples, tá certo? Você está vendo aí que é uma casa simples, tem roupa pendurada aqui pelo lado, dentro aqui da casa. Você vê que as paredes estão precisando de uma reforma, de uma pintura. Quer ver na minha A criança casa está essas dormindo roupas lá. aí, menino, penduradas? Ou seja, tá com as roupas penduradas dentro de casa, Socorro? Tô, porque tá chovendo lá fora. Ah, tá certo. Então, assim, vocês estão vendo que é isso daqui? Eu posso pedir ao chat para me poder ter noção. Eu preciso visualizar, tá certo? A vista e a visualização são coisas diferentes. Vista é olhos e visão é mental, tá certo? Então, você precisa ver quem é a tua persona, para quem você está vendendo um produto. Com relação a essa imagem, olhando para essa mulher, você acha que essa mulher aqui, eu preciso precificar o meu produto? Você acha que ela tem condições de pagar R$ 1.000 num curso, num produto, num e-book? Jamais. Sim ou não? Vamos lá, os demais colegas interajam também. Vocês acham que essa persona que está aqui, ela tem condições de pagar R$ 1.000 num e-book ou num curso? Pela imagem, a gente dá para ver, né, que talvez ela não tenha, mas se ela tiver força de vontade, força de coragem, for atrás, ela consegue. Mas Aí, meu pela filho, você tá imagem, não, pedindo né? demais. Pela imagem, não. Pergunta se ela pode. Ei, pergunta se ela pode comprar o iPhone. Aí você está vendo o seguinte, ó, é uma pessoa que está vivendo uma escassez. Eu preciso do quê? Ou eu vou vender esse produto barato, ou eu vou entregar esse produto de forma gratuita. Vamos pensar na precificação? Vamos lá. Eu acho que ela tá escondendo o iPhone dela. Mulher, se eu disser que agora que eu tô vendo o menino ali debaixo dos braços dela, eu não tava vendo. Vocês não tinham visto, não, menino, ainda? Eu fui puxar aqui para visualizar bem direitinho, né? Por ela tá com o menino debaixo dela ali, nos braços. O menino está debaixo do braço. Os E demais ainda tá com a colegas tinham visto o suvaqueira menino? debaixo do menino.
Alguém mais tinha visto o menino? Coloca aqui o sinalzinho de legal, ó. Quem tinha visto já o meninozinho aqui do lado, ó. O coitado desmaiou aí, viu? É. Aí é o Bota no seguinte, ó. sovaco. Eu pedi para a ferramenta pesquisar, ó, o preço. Aí você está vendo aqui, ó. Preço ideal, né? Eu não vou nem ler aqui os detalhes, ó. Ele tem um preço ideal, R$ 29,90. E ele me dá questões técnicas. Você está vendo que toda vez que eu for pedir algo, ele tá trazendo detalhes da informação, ele está me dando detalhes do produto, ele está me dando informações técnicas, tá certo? Ó, ele está me dizendo por que que não seria legal R$ 50, tá certo? E ele está me dizendo por que que R$ 29,90 seria melhor. Porque lá no começo da minha conversa, eu treinei a ferramenta dizendo a ela que ela era especialista em marketing, desenvolvimento de produto e por aí se vai. Tá certo? Tá bom? Aí tá aqui, ó. Aí ele vai trazendo aqui uma outra opção, R$ 19,90, tá certo? Ele tem essa recomendação, mas ele deixa aqui no final, ó, R$ 29,90. Compreenderam? Então, o primeiro produto de vocês já está em fase de desenvolvimento, também está em fase de desenvolvimento o preço, tá bom? O que é que eu vou utilizar agora? Se eu já sei quem é a persona, eu já vi a cara da mulher que eu vou vender o e-book. Se eu já sei o título, já sei o subtítulo, a promessa, já sei quais são as dores que eu resolvo, já sei quais são os desejos dessa pessoa, quais são as demandas, o que é que está faltando para esse produto, pessoal? Isso aqui é até a resposta de uma colega nossa, se eu não me engano, a Irineuda, que tinha me perguntado, acho que foi na primeira ou na segunda aula. O que é que está faltando aqui agora, pessoal? Eu tenho título, subtítulo, eu tenho persona, tenho as dores, a demanda e tenho os desejos dessa persona. O que é que está faltando para o e-book agora? Vocês precisam falar. Não deixem os grilos cantar. O medo de falar e errar. Aí todo mundo fica Não com tenham vergonha. medo. Não tenham medo. Se errar, será corrigido de forma educada. Não se preocupe. O importante é participar. Vai lá. Não, ainda não. Mas está faltando também, Erineuda. O que é que está faltando, pessoal, aqui, que é importantíssimo? Ainda não, Cíntia, mas também falta. Fazer a oferta. Começa com a letra C, pessoal. Vamos lá, mais uma dica. Letra C. Não é o CTA. Pensem, eu quero que vocês escrevam aqui, ó. Vocês precisam dizer o que é que está faltando. Quando eu compro um livro, eu não tenho nenhum aqui perto de mim, não, tá ali na estante. Quando eu compro um livro, eu tenho a capa do livro, eu tenho o título e eu tenho o subtítulo do livro. É o nome do livro e a promessa. Depois do livro tem o quê? Depois da capa tem o quê? Tem aquela descrição, né, sobre o que vai ser o assunto do livro. Alguém vai falar sobre o seu livro. O conteúdo. Tá Né? certo? Ó, nós temos o conteúdo. Eu preciso agora que o Gemini me traga um sumário e um conteúdo. Eu vou forçar a ferramenta a escrever. Eu vou pedir que ele me dê 10 títulos ou 10 capítulos para o meu e-book. Vamos lá? Vou fazer aqui o prompt mais técnico possível.
Olha só aqui, ó, para essa persona específico, a mãe solo que precisa de resultados para ontem e tem pouco tempo entre cuidados com os filhos e casa, a estrutura do e-book deve ser direta ao ponto. Nada de teorias longas. Cada capítulo deve terminar com uma tarefa de 5 minutos. Aqui está os 10 capítulos, ó. Lá na atividade de vocês, eu pedi para vocês fazerem 5 capítulos, 5 que vocês pensavam, tá certo? Isso daqui, pessoal, não está em hipótese nenhuma invalidando o trabalho que você fez pensando sozinho, tá certo? Nada, nada que você fez pensando sozinho e a inteligência artificial vai invalidar. O que você pode utilizar é fazer com que a ferramenta escreva para você o seu conhecimento que você não conseguiu traduzir ali no papel. Você consegue ampliar também aquilo que você já escreveu, tá certo? Aí aqui, ó, ele até justifica. Aí é o seguinte, se eu já escrevi os títulos, tá aqui, ó, capítulo 9, e ele tem até a ação, foco, ó, ele já organizou tudo bonitinho, pensando na estrutura do marketing. Porque às vezes a gente vê muito curso de marketing, é 100% só teoria. E você precisa da prática. O curso online, ou o e-book, ele precisa ser prático. Eu falei a vocês que o produto, ele é de informação e de transformação. Quando é informação, geralmente fica muito cansativo para as pessoas que são mais práticas. E agora eu vou pedir a ele para ele escrever o primeiro capítulo desse livro. Eu vou pedir agora para ele. Aí eu estou pedindo aqui o seguinte, eu estou escrevendo, né, um livro para mulheres, então eu peço que ele traga um tom feminino na fala, mas que ele observe as regras de português. Lá vai o prompt. E ele vai começar a escrever. E tá aqui embaixo, ó, tô descendo, ó. Aí ele já começou a fazer isso aqui, ó. Aí eu posso pedir o quê? Vamos refinar. Eu vou pedir aqui, ó.
Pronto. Aí o seguinte, ó, respondendo a pergunta até de uma colega nossa, como é que eu faço para escrever? Tá aqui, ó, eu já consegui escrever a primeira parte desse meu livro. Eu consigo também ampliar o texto. Por exemplo, se eu quiser que esse texto tenha 1.000 palavras, tá certo? Se eu quiser que esse texto tenha 3.000 palavras, se eu quiser que esse texto tenha 2.000 palavras, eu peço conforme a necessidade, tá bom? Aqui ele fez ó, um checklist. Você viu que eu pedi que fosse prático? Eu pedi que ele fizesse algo de forma prática. Então, a partir do momento que ele escreveu de forma prática, ele utilizou um checklist que a própria pessoa vai escrevendo. Aí eu vou entender aqui o capítulo, eu vou encerrar essa parte aqui, e eu vou perguntar a ele o seguinte, para ele me dar a ideia de um segundo produto, porque vocês têm a questão do curso, do curso online. Eu vou pedir aqui já um chat para o prompt para ele. Pode falar, Alessandro. Raimundo, pelo que eu tô vendo, o processo aí é longo, viu, da atividade? É um processinho longo, viu? Ah, rapaz. Só de olhar já dá dor de cabeça. E a Cíntia fez esse processo todinho mesmo? A Cíntia, aproveitar enquanto eu estou escrevendo o prompt, Cíntia, fala um pouco do teu trabalho, tá certo? Porque a Cíntia ela já tem uma experiência no mercado digital e ela utilizou um projeto já pessoal dela. Cíntia, se puder abrir o microfone e a câmera, enquanto eu escrevo o prompt. Projeto pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim, Porque meu microfone aqui do nada ele para. Mas vamos lá. Gente, isso aí é bem fácil de vocês fazer. É só tá dando tipo assim, essas meio que vocês têm a impressão que tá tendo dificuldade porque ele tá fazendo e explicando. Mas vamos supor, vocês que já têm aí, vamos supor, a área de vocês, vamos supor, uma pessoa que já trabalha com comida, você já tem ali mais ou menos o que você quer, o que você vai falar. Você só vai dar o comando para ele, ele vai começar a criar. Entendeu? Aí o que é que você faz? Eu sempre gosto de escrever o esboço primeiro no caderno. Eu sou uma pessoa que eu adoro caderno e caneta. Não, para mim, não. Eu gosto da internet, do digital e tudo mais, mas para mim ainda funciona primeiro ali no caderno. Aí eu escrevo ali no caderno o que é que eu preciso. Vou fazer um e-book? Pronto, o meu e-book, qual vai ser o nome? Aí eu já vou lá no, vamos supor, no chat ou no Gemini, peço para ele selecionar ali o nome do meu e-book, que eu quero falar sobre maternidade. Ele vai lá e me sugere ali os títulos. Coloca os títulos, tudo bonitinho, pronto. Eu escolho o meu título. Aí você, depois do título, é o quê? O subtítulo, aí você vai escolhendo, entendeu? E conforme você for fazendo, você vai ver que é muito mais leve. Ajuda bastante, só que você não vai colocar tudo que o chat vai escrever para você, porque você tem que ter ali a sua personalidade, o seu toque, o seu jeito, né? Para não ficar tudo ali, o robô fazendo por você. Aí o meu, eu já criei de um trabalho que eu já fiz, né? Que eu já tenho. Aí eu não precisei fazer o esboço nem nada dessas coisas, porque eu já tenho ele em mente e já produzi também, já vendi. Então, tanto eu não fiz o e-book, né? Porque o e-book eu ainda não consegui fazer para vender. Porque eu sempre fui da mídia ali para gravar as aulas e tudo mais. Mas aí eu fiz a base assim, do que eu já sei. Ah, agora eu entendi. Você já tinha o projeto quase todo feito, né? Todo realizado. Isso. Os meus projetos eu já fiz, já realizei e até já fiz vendas deles também. Ah, então, ou seja, a atividade foi uma tapa na língua aí, viu? foi bem fácil, né? Aí é o Foi. seguinte, ó. Pessoal, eu pedi aqui
o Gemini, eu coloquei esse prompt novo, tá certo? Assim, eu estou criando com vocês o prompt. Eu poderia até dar um de gaiata aqui e pegar uns prompts já prontos, mas eu preciso mostrar a vocês que o prompt pode ser algo pensado, tá certo? Eu tenho uma planilha que ela tem 15 mil prompts. Ou seja, eu poderia aproveitar essas planilhas, esses prompts e mostrar a vocês, mas vocês precisam entender o seguinte, que a IA, ela não vai pensar para vocês. Ela é um banco de dados que você alimenta, tá certo? É um banco de dados que você alimenta e ela vai se comportar conforme você está utilizando o modo de falar dela, aquilo que você está orientando. Então, eu estou pedindo agora para ela escrever um esboço de um curso online, pensando na persona ideal, que é aquela mãe lá do começo, tá certo? Quando a gente está desenvolvendo um produto, não percam, pessoal, o foco da persona. Às vezes a gente está... É igual a questão de você fazer multitarefas. Pessoas que obtêm sucesso, elas não são pessoas multitarefas, são pessoas monotarefas, tá certo? São pessoas que fazem uma coisa bem feita, e quando aquilo que está feito, bem feito, perfeito, elas conseguem acrescentar novas atividades, porque ela deixa algo que fica ali sendo sustentado pela estrutura que foi feita. Eu pedi agora o chat para, pensando na persona ideal, ele me traga agora essa persona que passou por uma vitória. Quando você passa por uma vitória, que eu expliquei na aula passada, é uma persona transformada. Essa persona transformada, ela precisa agora atingir uma nova renda. Ela quer receber agora 5 mil reais por mês. Esses 5 mil é uma evolução que ela teve, e essa evolução ela só vai passar dentro de um curso. Aí eu pedi para ele, já estou dando no comando, para ele criar o título do curso, 5 módulos que devem ser abordados, pensando na ideia dos 5 mil reais mês. Vamos ver o que é que ele diz. Pronto. Aí ele traz aqui, ó. Você vê que ele vai trazer os 5 títulos do curso agora. Ele traz esse conteúdo de forma prática. Lembra que eu pedi sempre de forma prática. E assim ele vai utilizando, ó. E ele me deu uma promessa aqui, ó. Promessa central. Vocês estão vendo aqui que ele mexe logo na dor, ó. É uma promessa, ó. Você já provou que consegue ganhar dinheiro. Agora, eu vou te ensinar a construir um sistema que trabalha por você, para que você tenha os 5 mil na conta e ainda mais tempo para ver seus filhos crescerem. Isso aqui mexe na emoção, tá certo? Ó. Você mexe na emoção da pessoa. Isso aqui é um curso online. Agora eu vou pedir ele o seguinte, ó. Eu estou pedindo para ele trazer uma imagem da persona transformada. Porque quando você for vender seu produto, você for colocar ali um conteúdo explícito, com imagens e vídeos, você tem que trazer a persona transformada. Imagina uma pessoa vestida de roupas simples, roupas até rasgadas, gravando um vídeo dizendo, ó, pessoal, aprenda a fazer 20 mil como eu estou fazendo, tá certo? Aprenda a fazer 20 mil como eu estou fazendo, e você pode agora fazer do mesmo jeito aqui e ter uma vida semelhante à minha. Você está vendo que vai ter uma discrepância na primeira imagem para a segunda? Você vai observar o seguinte, se a imagem 1, eu estou num vídeo falando de ganhar 5 mil, mas eu estou com roupas rasgadas, aparentando ser uma pessoa de dificuldades financeiras,
você não consegue acreditar. Aí, se eu apareço num vídeo vestido de forma elegante, com bons carros, bem acompanhado, claro que você vai acreditar. Ó. Você está vendo aqui que ele trouxe uma persona transformada? Terno e gravata. Terno e gravata, né? Aí você está vendo aqui, ó, é o mesmo, é um rosto muito semelhante da primeira imagem, tá certo? Só que ele inverteu a tela aqui do computador, a IA comete erros, tá certo? Ó. Vocês estão vendo que a tela do computador está ao contrário? Ó? Estão conseguindo perceber que o errinho da IA? Eu não tinha nem percebido. Percebi porque tu falou. Ó, tem o errinho da IA. Ela errou mesmo, viu? Oi? Ela errou aí mesmo, viu? Ó, ela colocou aqui o computador para trás, ó, com a tela para trás. Mas você está vendo que isso aqui é um ambiente de uma persona transformada. Ela saiu do ambiente de escassez e está aqui mostrando uma pessoa que ganha 5 mil por mês, tá certo? Então, assim, quem é que é mulher que não queria ter um seu escritório desse jeito aqui, ganhando 5 mil por mês, tá bom? Então, isso é um modelo de persona transformada. Eu já consegui criar o meu próprio curso. Eu já consegui criar o meu curso online. Então, ele tem essa proposta aqui, a própria ferramenta, você consegue utilizá-la. Você consegue utilizá-la justamente para fazer isso aqui, ó. Você construir o seu produto. Aí você consegue replicar. Em todas as perguntas que eu fiz lá na atividade, em toda a proposta que eu coloquei, sempre tem a persona, tem as dores, tem a persona transformada, o que é a persona e como você vai. Professor, já fiz tudo, fiz até o Mastermind. Isso, muito bem. Isso aqui, ó, Irineuda, mostrando aqui a questão do gráfico crescente. Tem até um número, se vocês observarem, é 5 mil e pouco, né? Eu não sei se dá para ver aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui sem atrapalhar aqui a imagem. Bugou aqui a tela. Mas ele tem aqui, é 5 mil e pouco. Vamos desbugar a tela. Eu quero que vocês vejam aqui esse detalhezinho. Pronto, ó, 5.120, ó. Aqui ele colocou a tela de propósito. Isso aqui é uma tela aqui de gráficos de ganho. Então, assim, você vê que é uma ferramenta que funciona, que você consegue utilizar para fazer os seus recursos, desenvolver o seu produto. Professor, já fiz tudo, tá certo? Voltou aqui, ó, pegar aqui. Eu vou precisar desse texto, tá bom? A própria ferramenta, ela consegue exportar em PDF. Ou você pode pegar o texto, seleciona, botão direito do mouse, copiar. No celular você consegue, seleciona, segura na tela e ele aparece a opção copiar. Nós temos uma segunda ferramenta, que eu vou carregar ela aqui para vocês, que ela pode te entregar isso aqui no formato tudo pronto. Você pode conseguir colocar o texto aqui, ó. Gama, tá bom? Tá aparecendo para vocês aqui a gama, tá certo? Isso aqui é uma ferramenta que a gente utiliza, ó. A gama, ela é uma ferramenta que vai te entregar formato de e-book, ó, PDF ou PowerPoint. Aqui tem, ó, desse ladinho aqui, onde eu estou passando o mouse, se você clicar aqui, você consegue escrever um e-book. Essa ferramenta, você tem as duas opções, gratuita e paga. Você consegue me entregar o seu texto, tá bom? O seu texto organizado aqui dentro dessa ferramenta. Eu vou só clicar aqui, aí ele pede, ele tem uma apresentação, ele mostra aqui nessa apresentação como é que o produto fica para vocês. Então, você consegue organizar esse e-book. Tanto também você consegue subir o texto ou criar um texto do zero, dentro da gama. No Canva, que é muito utilizado, deixa eu ver aqui, ó, outra ferramenta para vocês, ó. Essa ferramentazinha aqui, ó. O Canva, você consegue criar vários outros tipos de produtos. Você consegue também fazer vídeos, ele tem a opção da IA, e você consegue também criar dentro do Canva o PDF, o seu e-book, tá certo? Ele tem a opção aqui, quando você entra dentro da ferramenta,
Você digita a palavra e-book, ele vai te dar vários modelos de e-book e você só faz o processo de adaptação, tá certo? Essa aqui é uma ferramenta muito boa. Você pode dizer assim, professor, eu quero fazer uma coisa mais avançada em termos de trabalho. Tem uma ferramenta aqui que eu vou carregar para vocês. Essa daqui, que foi até que o Ivan falou. A Perplexity, ela é uma ferramenta mais técnica, tá bom? Se você achar que o Gemini, ele não trouxe respostas amplas, você pode perguntar aqui para o Perplexity e ele vai fazer uma varredura na internet, porém ela tem limite se você for para a versão paga. Ela vai trazer mais naquele estilo formato científico. Ela vai conseguir trazer para você, refinado, uma pesquisa bibliográfica em vários sites, e além desses sites, você consegue utilizar um texto organizado. Então, assim, vai muito da sua criatividade. Você consegue ser mais criativo utilizando combinação de ferramentas. O Gemini ou o ChatGPT para criar o conteúdo inicial, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e traz para cá, tá certo? Você traz para cá o seu conteúdo e ele vai começar a escrever de forma detalhada todo o restante do seu conteúdo. Então, você pode utilizar essa ferramenta aqui, a Perplexity, tá bom? Para poder ampliar de forma mais densa, de forma mais técnica. Essa daqui seria muito boa. Ela é, na verdade, uma ferramenta melhor do que o próprio ChatGPT e o próprio Gemini na questão da produção de conteúdo técnico, tá bom? Tem outras ferramentas. A gente tem a DeepSeek, tá certo? É DeepShark, que você também pode utilizar. Eu vou procurar aqui essa outra que eu acabei de falar, que ela é uma ferramenta chinesa, muito voltada para matemática. É a DeepSeek. Conhecia, não. A DeepSeek, é voltado para matemática? Ela é muito boa para a questão matemática. Vou carregar ela aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui essa ferramentazinha, ó? Ela tem a opção para alterar o idioma. Eu vou trocar para o inglês, ó. E a gente consegue. Quer dizer profundo, e Seek? Eu teria que ver qual seria a ideia deles, né? Porque isso aqui vem traduzido do chinês. A gente teria que ver o que seria realmente deles. Tá? Assim, o Start Now, isso aqui é uma ferramenta que você consegue também utilizar. Ela dá conteúdos avançados. Ela ficou conhecida como baleia azul, né? Tem até o símbolo dela, é uma baleia. Aí ela aqui é a grande ferramenta chinesa, tá bom? Então, vocês sabem que a galera da China domina muito inteligência artificial, questões técnicas. Essa ferramenta aqui, ela é muito boa para você aprofundar. Alguém aqui conhecia a DeepSeek? Ele vai pedir para carregar? Eu não vou carregar, não. Menina, cada nome que eu nunca nem vi falar. Pronto, ó. Essa daqui, e tem a mais técnica de todas. O pessoal da hashtag treinamento está dando justamente, não sei se é essa semana, de treinamento sobre inteligência artificial. Quem nunca assistiu, ou quem queira ver depois, O fica no hashtag YouTube. treinamentos, Mas né? depois eles tiram, né? Isso, eles tiram. Ó. Eu conheço a hashtag treinamentos. Eles são muito bons em Excel. A tradução mais aproximada aí para o DeepSeek aí é busca profunda. Busca profunda, né? Ok, valeu, Ivan. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Vocês entenderam a parte da produção de produtos, utilizando as IA? Tudo aquilo que eu mostrei lá, aquele PDF que eu desenvolvi para vocês, que tem a cobrança do conteúdo, você consegue desenvolver de forma avançada nessas ferramentas. Vocês conseguiram ter aqui uma compreensão de como funciona essas IAs? Em cima do que foi mostrado da Gemini, você consegue chegar noutras, tá bom? Se vocês conseguiram compreender, eu não vou nem dizer assim, será que você compreendeu tudo 100%? Ou um percentual, tá bom? Um pequeno percentual. Eu vou mostrar para vocês. Eu geraria uma capa no Nano Banana. Certo? Ó, eu vou mostrar para vocês a inteligência artificial mais profissional do momento, a mais avançada, que tem uma galera brasileira que viajou para fazer um treinamento presencial
dessa empresa. Eles estão, se eu não me engano, é nos Estados Unidos. Essa daqui, ó, a Cloud, tá certo? Essa daqui, se você pesquisar, minha gente, aqui dá para você ir além, e mundo além e horizonte, tá bom? Essa daqui é a ferramenta que tem uma galera brasileira indo fazer um treinamento fora, lá nos States, como a gente diz, e eles estão aqui, ó, buscando aprender nessa ferramenta, que ela é avançada. É limitada o uso dela? Oi? Ela também é limitada o uso dela? Chega um ponto que Isso. você tem que pagar? Isso, ela é limitada também. E ela é uma ferramenta principalmente para você desenvolver os chamados funcionários de IA. Você já viu que tem algumas empresas, até tem um cara chamado Alan Nicholas, que fala muito sobre IA, é como você criar 10 funcionários que trabalham para você. Você usa a cloud, tá certo? Então, se você quisesse um criador de conteúdo para os seus e-books, para os seus cursos, um funcionário que faz a pesquisa, que faz o levantamento, qual o conteúdo que deve ser falado, gravado, treinado e por aí se vai, você pode utilizar a cloud para criar um funcionário para você. Tá certo? Então, assim, a IA nunca vai substituir um ser humano, mas o ser humano que não aprende a usar IA no mercado digital, ele vai ser substituído por aquele que sabe. Então, Pode esse falar, cloud aí Socorro. também cria aplicativo, né? Isso, a Cloud cria, mas tem uma ferramenta especialista para aplicativos. Vou mostrar ela aqui, ó. Aplicativos e site. Quando vocês estiverem avançados, tá certo? Na produção de conteúdo, aí vocês dizem assim, professor, agora eu quero criar o meu site, a minha página de vendas do meu produto. Tem essa ferramenta aqui, ó, Lovable, tá certo? Ela aqui é utilizada tanto para aplicativos quanto para criação de sites. Alguém conhecia essa daqui, ó, Lovable? Ó, aqui é o nomezinho dela. A gente consegue criar aplicativos e sites com essa ferramenta. Uma outra ferramenta aqui, essa aqui é paga. Eu vou carregar ela aqui para vocês. Você já ouviu falar aquela história que tem afiliado e produtor que não aparece, que grava vídeo e não aparece? Nós temos essa ferramenta aqui, a Synthesia, é uma IA. A Synthesia, ela cria vídeos. Você vai ter vários idiomas, vídeos em vários idiomas, e você consegue utilizar esses vídeos para vender, ou então para criar um canal no YouTube. E você pode aí explorar a criatividade. Explore a sua criatividade. Você vai ver aqui, ó. Essas imagens aqui, deixa eu contar um segredo. Eu digo que IA não existe. Estão vendo essas pessoas que estão aparecendo aqui nesses vídeos, sim ou não? Sim, e eu não conhecia. Isso aqui são pessoas reais. O que é que a Synthesia faz? A Synthesia, ela tem um laboratório lá nos Estados Unidos, e a pessoa vai lá e vende a própria imagem. Você entra numa sala, que tem lá, acho que umas 50 câmeras, e você vai gravar expressões faciais, você vai gravar a maneira como você fala, você gesticula, você troca de roupa, tá certo? E você também vai gravar alguns textos. Eles vão gravar tudo, tudo seu. E aí eles pegam essa sua imagem e vendem como se fosse uma IA. É isso que acontece. São imagens que são editadas, tá bom? São manipuladas. E o Synthesia, ele é pago, tá bom? Então você tem aqui como você consegue utilizar o Synthesia. Ah, eu quero criar um vídeo, por exemplo, a Cíntia tem um curso dela, ela quer que alguém fale do curso dela, ela quer que alguém faça uma propaganda, ela pode gravar um vídeo aqui. Você, dentro dessa ferramenta, quando você entra, ele pergunta qual é o modelo, a roupa que o modelo vai estar usando, seja modelo feminino ou masculino, e você utiliza também o texto. Você manda o texto, se você paga, ele vai adaptar o texto para o idioma que você quer. Se não, ele fica só no texto em inglês. Tá certo? Então você tem essa ferramenta aqui. Ela é muito boa. A Synthesia. Tem a Eleven Labs, que as pessoas falam muito. Vou trazer ela aqui para vocês, ó. 11 Labs.
A ferramenta Eleven Labs, ela tem uma vantagem que é a questão dos áudios. Você consegue clonar a voz de alguém. Então, quando vocês chegarem num nível de ter que vender o seu produto em um outro idioma, tá ouvindo, Cíntia? Os demais colegas aí que vão vender o seu próprio produto em outro idioma, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os seus vídeos, vai colocar aqui na Eleven Labs e ele vai captar a tua voz. Depois que ele captar a tua voz, ele vai clonar a tua voz. Ele consegue fazer você falando em inglês, em espanhol, em outro idioma, tá certo? Ó, fora que ele tem uma biblioteca aqui, ó. A biblioteca com mais de 10 mil vozes de IA. Então, se você... isso aqui também, aí fica um alerta, né? As pessoas também, às vezes, tentam utilizar isso aqui para clonar a voz de alguém e fazer aquela chantagem, né? Você mandar uma voz, tipo assim, o pessoal já fez práticas criminosas ou indelicadas. O pessoal pega a voz de alguém, clona aqui dentro e manda a voz da pessoa pedindo aquele antigo golpe que tinha, né? Pedindo Pix, pedindo ajuda, ou então fazendo declarações românticas, e quando você vai atrás, não era a pessoa, foi um clone, tá bom? Então, você tem essas ferramentas aqui. Você pode clonar a sua própria voz e gravar o seu conteúdo em um outro idioma. Então, essa mesma aula aqui, quando eu terminar, eu gravo e eu coloco dentro da ferramenta e ela vai capturando. Labs, né? Na Lábia, né? Labs. Oi? Labs é Lábia, Labs, né? Só na Lábia. Aí vocês conseguem utilizar essa ferramenta aqui, tá bom? Então, você pode... Tem uma ferramenta de vídeo também, Raimundo, só que ela é paga, mas ela é muito top, que é a HeyGen. Você faz um vídeo pequeno e ela pega esse vídeo e transforma num avatar. Aí você pode colocar depois qualquer texto lá que a plataforma vai transformar aquele texto num vídeo. Ah, muito bom. Eu lembrei agora. Obrigado, Ivan, por ter falado dela. A HeyGen também é muito boa, pessoal. Aí vocês conseguem utilizar, assim. São ferramentas que vocês têm ao dispor de vocês. Claro, aí você tem que pensar o seguinte, é tanta ferramenta, não veja a burocracia, não ponha na frente de vocês uma burocracia para crescer, para se profissionalizar. Pense o seguinte, qual dessas ferramentas vai ser preciso para mim? Qual dessas eu preciso? E você aprende ela ali, assiste 2, 3 horas lá no YouTube, passa 5 horas, 5 dias assistindo no YouTube, como usa essas ferramentas, vai dar trabalho? Vai, mas depois que estiver pronto, você vai ficar satisfeito. Vai dar trabalho, mas vai dar sucesso. Oi. Eu vi uma produtora de música eu acho que é produtora de música o nome, que ela simplesmente com prompt, ela solicitou que gerasse uma cantora, né? E ela foi dizendo, tipo, os timbres que ela queria, o estilo de música, fazendo comparações, né? Com essas musas do pop, digamos assim. Eu sei que essa mulher ficou milionária. Tem até uma música brasileira que viralizou, que eu descobri que ela foi feita com IA. Eu esqueci o nome da música, mas ela tá enchendo o saco nas redes sociais. Acho que é aquela música, não sei o que, desce da torre, a pessoa perdida na torre, uma coisa assim. Que até na voz feminina, essa música foi feita com IA. Acho que vocês devem ter lembrado agora, né? Não sei o que, perdido nessa torre, preso nessa torre, uma coisa assim. Passa direto, todo comercial tem essa porra dessa música aí. É insuportável essa música. É IA. Essa música foi feita com IA, e pior que viralizou, viu? Enche o saco essa música. O nome da música, Sina de Ofélia, olha o nome da música, tá certo? Aí é o seguinte, ela é feita com IA, vocês podem utilizar também para isso, tá bom? A inteligência artificial, ela tá aí para vocês utilizarem da melhor forma. Claro que todas as ferramentas têm, tá bom? É claro que todas as ferramentas têm, pessoal, os mecanismos de identificação se aquele conteúdo é autêntico ou se ele é um conteúdo gerado por IA, tá bom? Nós que somos usuários finais, temos ali uma certa dificuldade, porque não estamos tão adaptados a identificar, a reconhecer que aquele produto foi feito por IA. Mas você consegue, sim, utilizar de pequenos mecanismos para descobrir se aquilo é IA ou não. A Cíntia disse aqui que usaram a voz dela, né? Foi isso aqui, Cíntia? Eu vi aqui nos comentários, passou rápido.
Pode abrir o microfone, ó, se estiver funcionando. Conta aí como foi que fizeram aí a tentativa de golpe. Eles me ligaram falando que tinham sequestrado um filho meu. Aí, como eu tenho 2 filhos pequenos, né, eu digo, oxe, como assim? Os dois estavam em casa comigo, né? Aí eu disse, qual é dos filhos? Esse jeito é uma menina. Aí foi e falou, e a menina lá atrás gritando. E era uma voz de uma menina, não sei quem era, não. Aí eu digo, oxe, não, pô, não é minha, não. Pode caçar a mãe dessa menina aí. Aí eles ficaram É, dizendo eles que fazem isso, o pessoal tenta aplicar golpe. Eles estão ficando mais modernos. Tem uma suspeita dessas ligações aí que a gente recebe, que ninguém fala, dizem, né? Uma suspeita, eu não sei se é verdade. É a ligação que demora 5, 12 segundos e você fica falando alô, 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 e geralmente é para gravar a voz da pessoa e tentar usar nas inteligências artificiais, tá bom? Então, eu, quando recebo esse tipo de ligação, eu nem falo. Enquanto a pessoa não se identificar, eu, às vezes nem atendo. Tem duas situações, Raimundo, nessas ligações aí, quando ninguém fala. Uma delas é para testar se você vai realmente atender o telefone. Daí ou eles ligam no mesmo dia ou ligam nos próximos dias, falando que o seu cartão foi efetuada uma compra em loja tal, e geralmente você tem esse cartão. Já recebi várias ligações tanto da Nubank quanto do Mercado Livre, falando que meu cartão sofreu uma compra e eu tenho que apertar alguns botões para poder estar cancelando essa compra. E a outra seria para gravar o som da voz para poder aplicar os golpes. Então tem essas Isso. duas situações. São situações bem delicadas, viu, pessoal? Eles usam a inteligência artificial para ganhar dinheiro de forma ilícita. E nós que estamos aqui, vocês podem utilizar para ganhar de forma lícita. Desenvolva o produto de vocês. Aproveitando tudo isso, né? Claro que a aula não vai se encerrar sem deixar a atividade para vocês. Qual é a atividade de casa? Que vocês já estão em casa. Vocês vão pegar o e-book de vocês e vão mandar o Gama, tá certo? Ó, você vai vir na ferramenta Gama. Vou carregar ela de novo. E vocês vão me entregar no grupo o PDF do e-book, tá certo? Vocês têm aí a tarde todinha, tarde à noite ou à madrugada para finalizar o e-book. Eu quero que vocês me entreguem o projeto do e-book de vocês. O Gama, ele não vai fazer o e-book completo, todo detalhado, cheio de capítulos e textos. Mas se você acessar essa ferramenta aqui, tá bom? Aqui tem até alguns vídeos ensinando como é que usa. Você vai dizer que quer criar um e-book, que tem um título tal e um determinado tema. Aí ele vai escrever o e-book para você. Aí você tem a opção salvar em PDF. Se não aparecer a palavra salvar PDF, ele tem exportar PDF. Professor, falando assim é fácil. Se eu lhe disser que fazendo é mais fácil ainda, 5 minutos vocês conseguem fazer. Quem quiser, 5 minutinhos, terminar a aula, você já consegue mandar, viu? Desafio aqui, ó. Quem mandar o e-book primeiro no Gama, tem que ser no grupo. Você não vai me mandar no PDF, tá bom? Tá certo? Você não vai me mandar no privado, você vai mandar no grupo. Quem for o primeiro vai ganhar um presente. Quem for o primeiro vai ganhar um presente, tá bom? Pessoal, fiquem atentos ao grupo, tá bom? Eu vou estar encerrando esse grupo primário que vocês estão. Esse grupo primário será encerrado. Eu vou colocar o link do novo grupo para vocês acessarem. Lá a gente resolver todas as pendências que eu expliquei antes, lá no comecinho da aula. Todos que estão aqui, vai lá no grupo, quem não foi ainda, coloca a palavra eu, tá bom? Só escreve a palavra eu. E vocês fiquem atentos ao link do novo grupo. A gente vai migrar para um grupo novo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Oi? Já existe? Pode ser no privado? Não, eu não entendi, Socorro. Esse novo link você vai enviar nesse grupo que já existe ou vai ser no privado? Vou enviar dentro do grupo. Que aí eu vou monitorar a entrada de vocês, tá certo? Vou monitorar no grupo atual. Aí vocês fiquem atentos que até 3 horas da tarde eu posto o link do novo grupo. Pessoal, obrigado, tá bom? Quem mandar a atividade primeiro, ganha um presente. Bom almoço para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Foi, galera.
eu não vou conseguir ser a primeira, porque eu estou terminando o almoço para levar o menino para a escola ainda. Aí Tá eu vou certo. É o cardápio do almoço, Cíntia. Só para deixar a gente com fome. fazer uma carninha de panela com batata, arroz, feijão e salada. Ô, coisa boa, viu? Na hora de estiver almoçando, lembre-se de mim. É corrida a gente. Convidem a gente. Como é, Socorro? Depois dessa daí da Cintia, eu já vou almoçar de novo. Acabei de Pronto. almoçar, mas acabei de almoçar de novo. É bom demais, viu? Um almoço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tá todo mundo liberado. Bom almoço. Fui.